Oi, vou continuar falando sobre filmes. Hoje eu assisti um filme na Netflix, é um lançamento. O filme chama A Perfeição. Tudo começa de uma maneira tensa. Há uma pessoa morta na cama, com expressão de horror, e uma mocinha sentada no sofá olhando para aquele corpo. E ao mesmo tempo mostrava ela em duas fases. Ela mais adulta e ela bem jovem, 12, 11 anos. E, e aquela pessoa morta era a mãe dela. Essa menina, no início da vida dela, logo no início, ela gostava de tocar violoncelo e ela entrou para uma academia. E quando ela estava nessa academia, a mãe ficou doente e ela precisou voltar para a cidade dela para cuidar da mãe doente. E nesse período, a academia continuou, ia aparecendo mais alunas também com destaque, porque ela era, naquela época, o destaque. Ela era a pessoa de maior talento que tinha lá dentro da academia de música. E com o falecimento da mãe, ela voltou para a academia. Quando ela chegou lá na frente da academia, ela olhou, viu a fotografia da menina que estava no auge naquela época, atual, quer dizer, e ela entrou, foi cumprimentada pelo dono da academia, que já conhecia a mulher dele, e a maior apresentação que ia ter naquela hora era dela e dessa menina que estava no auge. Então, chegou a hora delas fazerem a apresentação, elas foram tocar juntos e realmente foi um sucesso. E o que aconteceu? Essa menina que havia perdido a mãe, ela teve um caso com a outra. E quando elas foram à noite dormir, elas beberam muito. E na bebida, quando o dia amanheceu, a outra que estava no auge, ela amanheceu de ressaca. E ela estava mal. Aí ela pediu um remédio para ela. E ela foi lá e deu o remédio para ela. E elas iam fazer uma viagem de passeio, de turismo. E ela já não estava sentindo bem, essa que tomou o remédio. E disse para ela, não, a outra disse, não vamos fazer, vamos outro dia que você não está passando bem. Ela, não, nós vamos sim. E a viagem era de ônibus. E naquela viagem, ela estava se sentindo muito mal, queria vomitar e pedia para descer do carro, do ônibus, porque ela não estava passando bem. E a gente percebia que tinha uma coisa muito errada com ela. Ela falava que tinha uma coisa andando na cabeça dela, ela falava que tinha no vômito, quando ela vomitou no ônibus, no vidro do ônibus, essa que havia dado o remédio falou para ela, o que é isso que está no seu vômito? Parece que são insetos. E ela olhava e realmente via que tinha insetos. Depois ela via que tinha insetos andando no próprio corpo dela. E o motorista do ônibus perdeu a paciência e falou, desce do meu ônibus, eu não vou levar vocês e tal. E a moça falava, olha, você não pode deixar a gente aqui não tem nada, como que a gente vai fazer e tal. E o que aconteceu? Elas ficaram as duas na beira da estrada. E essa menina que estava passando mal, ela começou a realmente gritar e passar muito mal. E a outra falou, o que é isso no seu braço? O que é isso na sua mão? Olha o tanto de inseto na sua mão. Meu Deus, o que é isso? E realmente ela olhava e via aquele mundo de insetos saindo da mão dela. Saía de dentro do braço dela. E lá no início do filme, elas foram jantar e ela viu um cara cortando frango com aquele cutelo. E, de repente,
ela tirou esse cutelo de dentro da mochila dela e deu para a menina e falou: Você sabe o que fazer. E durante a viagem ela tinha olhado no celular como fazer um torniquete para parar de sangrar. Aí o que aconteceu? Essa menina que estava tendo problema e os bichos saindo dela, ela falou: Eu sei o que eu vou fazer. Pôs o braço em cima de um tronco e cortou o próprio braço. E essa menina era aquela que estava no auge do sucesso. E o que aconteceu? A menina fez o torniquete, deixou ela lá, ela foi socorrida, foi para um hospital, enfim. Aí tem um retrocesso na história. Volta contando como tudo aquilo veio acontecer. Dá de entender que essa moça que veio cuidar da mãe, ela havia matado a própria mãe e dado o remédio alucinógeno, coisa louca mesmo. E ela dava, quando a moça estava de ressaca e falou que precisava de um remédio porque ela estava com muita ressaca, muita dor de cabeça, ela deu exatamente esse remédio para ela. E nada daquilo havia acontecido. Era simplesmente alucinação. Não tinha bicho saindo dela, no vômito não tinha vermes, não tinha nada. Ela acabou se cortando. E ela ficou extremamente decepcionada e com muita raiva porque ela tocava violoncelo. E ela falou: E agora, como que eu posso tocar? Ela cortou minha mão. E a gente leva a entender que aquela pessoa havia feito aquilo por causa que a menina estava fazendo sucesso. A gente fica pensando que era pura inveja. No desenrolar da história, essa menina essa que ficou sem o braço, vai na casa dessa que tinha dado o remédio para ela e dá umas coça nela, uma massagem, daquela bem boa mesmo. Mas depois ela disse assim: Eu entendi o que você fez. E pegou e falou que tinha entendido o que ela tinha feito com ela, porque ela cortou o braço dela. Aí ela falou: Então você entendeu? Ela falou: Entendi. E o que aconteceu? Elas armaram para o cara que era o professor lá de música. E não era só ele, eles eram três. Era o chefão, mais dois e a mulher dele. Tudo uns carrasco. E o que acontecia nessa academia? Eles botavam na cabeça das meninas que elas tinham que ser a perfeição, que nada podia dar errado. E quando elas erravam uma nota, elas eram estupradas, violentadas da pior maneira, elas sofriam todo tipo de abuso. Esse lugar era um antro de perdição. E o que aconteceu? Aconteceu que as duas se juntaram para vingar desse senhor que era o dono da academia, mas ele não sabia que era tudo uma armação. E elas armaram para cima dele, para falar a verdade, deles. Então, essa que ficou sem o braço, ela falou: Olha, eu quero matar ela porque ela cortou meu braço, era o único jeito que eu tinha. E de repente ela percebeu que aquele homem era pior do que ela imaginava. Como ela estava sem o braço e não dava para ela tocar, eles tiraram ela da academia. Falou: Não, você não pode ficar aqui porque você não tem nenhum lucro, você não vai. Tem outras meninas que precisam aprender e que a vaga tem que ser para outras. E ele acabou caindo na armadilha delas. E a menina, essa que o do braço era cortado, elas armaram, fizeram de conta que ela havia pego aquela que cortou o braço dela e mostrou para ele: Olha aqui aonde ela tá dentro do porta-mala, eu quero me vingar dela e pá. E o que aconteceu? O cara viu que a menina tinha armado não, que ela pegou e disse: Não, eu tinha que fazer isso com ela, eu tinha que cortar o braço dela para livrar de vocês.
E é nessa hora que a gente entende que era tudo isso, porque até então fica parecendo que realmente a menina que cortou o braço da outra estava passando por toda aquela dificuldade. Mas não era. Era só uma armação. Só nessa hora que a gente percebe que era uma armação. Aí ele pega essa menina que cortou o braço da outra e amarra, põe uma corrente no pé dela, amarra os braços. Antes de amarrar os braços, ele fala: você tem que tocar a melhor maneira possível. Você tem que tocar à perfeição. Eu acho que esse nome à perfeição é o nome da música. E o que que aconteceu? Ela, como já era uma armação para pegar eles, ela começou a tocar, mas antes disso tinha uma menina bem novinha que havia sido escolhida para participar da academia e ela ia passar por tudo isso que as outras já tinham passado. E ele pegou, levou a menina, sentou lá numa cadeira e falou: se você errar uma nota, você sabe o que vai acontecer com essa menininha que estava lá. E ela começou a tocar. E de propósito ela errou uma nota. Quando ela errou antes disso aconteceu que antes de começar a tocar, eles tinham um ritual de tomar uísque. Acontece que aquele uísque estava batizado. Elas haviam envenenado o uísque. E aí ela tocou e errou uma nota e o cara falou: leva a menina lá para cima, falou para a mulher dele, que também era uma sacana, e falou: leva lá para cima e vocês me chama a hora que ela parar de gritar. Quem ia parar de gritar? Aquela que estava tocando. O que que aconteceu? Quando eles vieram para estuprá-la, que ele subiu para poder estuprar a menininha, os outros dois, junto com aquela que tinha o braço cortado, que na verdade ela fazia parte do plano, eles falaram que ia violentar a menina que estava amarrada. E o que que aconteceu? Eles já haviam tomado o tal de uísque e morreram os dois, caíram. E ela foi lá e soltou a mocinha que ela se havia combinado junto de vingar deles. Aí elas subiram, foram lá em cima, esfaquearam a mulher, que também era uma mulher bem má. E o que que aconteceu? O cara, pensando que estava tudo certo, olhou para a mulher dele e falou: uai, o que que aconteceu? Ela não conseguia falar porque ela estava com a facada nas costas. Aí as duas meninas chegam e há uma luta corporal bem violenta. E nessa luta, a menina que tinha os dois braços, ela acabou perdendo a parte de um braço também. E enfim, aconteceu o quê? Elas venceram ele na luta. Além de vencer ele, elas cortaram os dois braços, cortou as duas pernas, colocou ele numa cadeira e ele tinha uma alimentação via oral e elas subiram lá no lugar que era uma sala onde ele falava que nada podia dar errado porque o avô dele e o pai dele e ele fizeram daquele lugar a melhor acústica que tinha para poder tocar. Enfim, tudo termina as duas tocando. Uma havia perdido o braço porque a outra cortou, e a outra, na luta corporal que estiveram, ela também perdeu o braço. Mas o que que elas fizeram? Uma tocava o violoncelo e a outra puxava aquele negocinho que toca nas cordas, que eu não sei como é que chama. Enfim, a vingança foi terrível. É um filme surpreendente porque ele conta aqui, depois conta lá. As coisas acontecem, depois volta explicando o que foi que aconteceu. É bem interessante, é muito violento, mas eu gostei. No início eu ia parar, eu não queria ver porque esse negócio. Existem umas coisas que ainda na minha cabeça eu não aceito muito bem. Ah, mas quem sou eu para ter uma opinião, né? É só a minha cabeça. E o filme termina, as duas tocando para ele. Ah, e também elas costuraram o olho dele para ele não ver. Então ele não podia, ele não tinha braço, não tinha pernas, o olho tapado, e elas fizeram ele pagar tudo que fez com elas.
Esse é o filme que eu queria contar para vocês, que chama A Perfeição. Fica aqui o meu muito obrigado, deixa seu like. Esse filme é da Netflix, é lançamento. E desde já, muito obrigada. Tchau, tchau.